E rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão, sejam todos muito bem-vindos ao seu, nosso Decimão da Márcia. Rapaziada, que jogo o Corinthians fez hoje, pra mim, o melhor jogo da temporada, tá? Algumas coisas, né, pô, tô bem feliz, assim, porque hoje a gente venceu uma grande equipe, né, gente? Você pegar no Brasil aí, ou uma equipe tem 4 Libertadores, ou uma equipe tem 3 Mundiais. Não existe uma equipe com 3 mundiais e 4, 5 Libertadores, como é o caso do Peñarol. Mas ganhou lá atrás, não importa. É uma grande equipe. Sempre, né? Acho que o corintiano tem isso, né? A gente sempre vai questionar, o time do Peñarol é bom, é ruim, não importa. Jogamos em casa, era pra ter metido 4, 5 no Peñarol, que é o gigantesco do futebol sul-americano. Então, hoje o Corinthians jogou muita bola. Num Corinthians, de fato, que é muito bem defensivamente e um time que tem à disposição ali pra, de fato, montar uma estratégia de ataque. A gente tem ataque, cara, isso é loucura, né? E a gente viu um pouco do Diniz, né? Hoje é o tipo de jogo que é pra você falar assim, ó, chupa, Croizão, fala do Diniz aí. Show de bola. E eu tô gostando desse Diniz. Sabe por quê? Porque ele tá sendo não Diniz. Esse é o Diniz menos Diniz que eu já vi nos últimos anos. Vocês já repararam isso? Eu até pergunto pra vocês se só eu tô tendo essa sensação, porque eu já falei em outros momentos, esse Diniz que a gente tá vendo não é o Diniz dos últimos tempos. E eu fui ver, eu tava acompanhando, obviamente, o Diniz nos últimos tempos. Eu vi tudo do Diniz nos últimos 3, 4 jogos do Vasco pra eu entender como o Vasco chegou na final da Copa do Brasil e por que o Vasco tava jogando bola. E esse Diniz, tanto em coletiva quanto no futebol jogado, é um Diniz que eu não conhecia. Mas por quê? Porque ele não tá sendo Diniz e tá funcionando. Não tem por que mudar. Apesar de que hoje, né, a gente não ter visto grandes partes, a gente teve um time compacto, tocando a bola, tomando espaço vazio, recebendo essa bola em antecipado, se apresentando para receber, fazendo de fato. Cara, Corinthians fazendo tic-tac. Que loucura é essa? O Corinthians jogou muita bola hoje. E assim, cara, já falei, é zero ego. Jogou bola, eu vou chegar aqui, é desse jeito. Tem que bater palma hoje pra esses caras, porque o que eles jogaram de bola, o Peñarol não é o melhor time do mundo, não importa. Não sei se vocês vão falar isso ou não. Também não acho que é essa desgraça toda. Mas também não tá bem, né? A gente tá vendo ali no grupo. Mas de qualquer forma, gente, o Corinthians jogou muita bola, jogou em casa. Se joga em casa, o Corinthians não joga do jeito que jogou, a gente já tá falando, porra, podia ter. Não, jogou bem, jogou pra cima. Hoje, muitos jogadores ligados, né? Querendo o jogo, querendo buscar a partida, isso é muito legal, né? Isso é uma coisa que assim a gente precisa pontuar. Lingard, vamos falar do Lingard. Há uns tempos atrás, eu fiz aqui o 10º e falei, pô, e aí o Lingard, hein? Chegou, já tem um tempinho e tal, tá precisando entrar de titular pra poder se provar, né? Porque por enquanto nada. Entrou de titular e se provou, né? Vem jogando muita bola. Na verdade, jogou muita bola hoje, né? Os outros jogos ele vai, dá um tapinha ali, solta, mas hoje, cara, o Lingard foi simplesmente cirúrgico. Fez o gol, deu 2, 3 passes ali pro Yuri Alberto, assim, precisos. Além de fazer o gol, distribuição de jogada rápida. Tanto o Lingard quanto o Bidu, mais uma vez o Bidu jogando muita bola. Quando o Bidu não tá vindo encher o saco e falar merda, né, que a torcida tem que lembrar o que eles fizeram, ele tá jogando muita bola. Então, Bidu, faz isso. Cala a boca e joga bola. Simplesmente. Porque você é ótimo. Eu mesmo sou o cara, acho que sou o cara que mais te defende desde que você chegou aqui. Você joga muita bola, vem jogando muita bola, né? Mateuzinho hoje se apresentou muito bem, Ranieri tá se saindo muito bem, é um monstro jogando bola ali no meio de campo, vem segurando muito bem a partida, e o Gustavo Henrique, pra mim, vou cravar, melhor zagueiro em atividade de futebol brasileiro nesse momento. Gustavo Henrique. Antes eu tava falando top 3, pra mim é o melhor, acabou, falo mesmo, quer discordar aí, vocês discordam, mas o Gustavo Henrique tá jogando muita bola, gente, muita bola, não é pouca, não é muita bola, tá? Muita bola mesmo, é zagueiro, goleador, eu vou falar na seleção, hein? Vou começar a pedir na seleção, porque tá jogando muita bola. Muita, mas muita bola mesmo. Tá merecendo seleção. Bom, voltando pro jogo, gente, hoje a gente viu um Lingard, pra mim, fica o Fábio Santos na transmissão, grande tio Chico, xingamos muito aí no final aqui, nossa. Ele cravou, Lingard melhor da partida e pra mim eu concordo. Hoje pra mim o Lingard foi disparado o melhor da partida. Garro também hoje distribuiu bem, participou muito da jogada, picotou o jogo, deu trombada, foi pra cima, né? É o Garro que a gente quer ver, mas pra mim hoje o Lingard tomou o posto ali de destaque da partida, jogou muita bola. Não só fez o gol, como eu falei, serviu o Yuri muito bem, num time completamente ligado, cara. E assim, eu queria cravar isso, porque pra mim, eu acho que hoje a maior virtude do time foi um time que não foi omisso. Foi um time que entrou nos 220, um time ligadão, assim. Falou, vamos jogar em casa, é o Peñarol, vamos garantir os 3 pontos aqui, fazer 9, assumir a liderança do nosso grupo. E, meu irmão, é isso, né? Porque agora a gente vai ter 2 jogos fora de casa, né? Contra o próprio Peñarol e contra o Santa Fé. E o último jogo é contra o Platense em casa. Então, assim, importantíssimo hoje vencer. Porque se a gente faz um empate, desses 2 próximos jogos, o empate e vence em casa, estamos safe, né? Então,
Importantíssimo vencer hoje. E assim, gente, era pra ser um massacre, né? A gente perdeu um gol atrás do outro ali. Fizemos 2 e perdemos um gol atrás do outro. Esse jogo aqui era pra fazer saldo de gols, cara. Era jogo pra papo de 5 gols. 4, 5-0 no Penharol. O Penharol existiu só ali em campo. O Penharol existiu e assistiu o Corinthians jogar. Essa é a grande realidade. Então, assim, queria falar muito do Lingard, pra mim, o jogador da partida. Queria falar do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro jogou também, né? Não tanto quanto o Lingard, mas jogou. Esteve participativo. Não é a melhor partida dele, mas jogou bem. Infelizmente, o Yuri vem perdendo muitos gols. Infelizmente, é a falta de confiança. Às vezes não sai o gol. Mas, Yuri, calma. Mais um corte aqui, Charles. Yuri, calma. Talvez esse seja um momento em que você precise focar também em campeonatos. Por exemplo, na Libertadores, ninguém vai ficar te enchendo o saco que você perdeu esses gols. Talvez você, e acho que pra ele deve estar foda, né? Ele precisa fazer esse gol. Eu entendo isso. Mas, por exemplo, o Yuri é o jogador dos gols difíceis. Infelizmente, erra alguns fáceis, mas é o cara que tira gol da cartola, vai fazer um difícil. Com certeza ele vai fazer um gol no Brasileiro que vai dar 3 pontos pra gente, que vai dar uma aliviada pra gente. Sacou? Então, Yuri, calma. Talvez, de todos os momentos que você ficou numa seca, esse seja o melhor momento pra você. Tá, não fiz gols ainda, mas o time tá bem, tô tranquilo, então dá uma relaxada, tá? Hoje foi um jogo que era pra ser 4, 5-0, todo mundo perdeu gol pra caramba, o Garro errou um no final, o André perdeu um na cara, fica calmo. Os gols que você hoje não conseguiu fazer não foram gols, nossa, meu Deus, que loucura, que absurdo. Teve um ali, mas fica calmo, tá? E aí, rapaziada, vamos lá. Eu queria levantar uma outra questão aqui também pro Charles fazer esse corte, porque é o seguinte, nós temos ali o Memphis, certo? O time tá jogando bem sem o Memphis. E eu fico me perguntando agora, por exemplo, esse time já tá escalado, né? Tá escalado, o time tá montado. O que o Diniz vai fazer? Porque o Memphis voltar, bem entre aspas, né? Obviamente, é um problema bom pro Diniz. Onde eu vou encaixar o Memphis aqui? Porque quando o Memphis voltar, ele vai ter que ser titular, gente. Ele não vai deixar o Memphis no banco. Não vai. Quem vai sair? Né? Essa que é a questão. Quem que vai sair hoje e quem você tiraria hoje pro Memphis entrar nesse time que está muito bem? Né? É um time que é mais consistente, é um time que não está tomando gols, é um time que está veloz, né? É um time veloz. O Corinthians hoje, principalmente hoje, a gente viu um time veloz, matador nos contra-ataques. Né? É um time que, quando perdia a bola, se recompunha, não é verdade? Tomava a bola, fazia pressão, saía pro jogo e assim, contra-ataque rápido. Então, é um time realmente que tá apresentando um futebol maneiro. Muito também, aparentemente, pela saída do Dorival, também, mas, é o que eu falei, né? Críticas ao Diniz, elogios ao Diniz, eu falei pra vocês, agora a gente tá chegando ali no prazo que eu dei, vamos esperar mais umas 2 semanas, 3 semanas, e aí eu faço uma análise precisa do que eu estou vendo do Diniz no Corinthians. Mais uma vez, repito, o Diniz no Corinthians não é o Diniz que a gente vinha vendo. Aquele Diniz, né, eu fiquei puto, e que eu continuo puto, eu não tô vendo o Corinthians, e maravilhoso, porque isso me deixa fresquinho na alma. Isso alivia, eu durmo tranquilo, porque eu não estou vendo aquele Diniz maníaco, que ia entregar o Corinthians para a zona de rebaixamento. E ia mesmo. Se aquele Diniz que estava antes, nos outros times, viesse para o Corinthians, a gente estava na roça. Por enquanto, né? Claro, os rivais ou eu já falei muito isso, que o Diniz tem a curva de aprendizado, né? Ele começa bem, né, depois só derroca. Por enquanto, cara, não tem o que falar do Diniz. O Diniz está vencendo, o Diniz não perdeu, o Diniz não tomou gol. O que não eu, mas o que qualquer pessoa vai falar de mal. Então, por enquanto, tem que elogiar ao time. Né? E o Diniz é o técnico, consequentemente é o Diniz. Hoje, o time jogou compacto, como eu falei, toques curtos, rápidos, contra-ataque, se recompunha muito bem, conseguia de fato tomar o espaço vazio, receber essa bola, se apresentar para receber essa bola de maneira rápida, profundidade, jogada em profundidade. Cara, o que a gente vai falar do Diniz? Nada. O Corinthians hoje jogou muita bola, a gente tem que dormir muito bem, feliz. Cara, eu não consigo lembrar há quanto tempo a gente não iniciava uma Libertadores tão bem assim. Vocês conseguem lembrar disso? Eu não me lembro. Não me lembro, porque teve uma que a gente venceu 2, mas não foi jogando bem. Venceu 2 ali num gol, né? Bate-rebate, gol de cabeça, jogo truncado. Vocês têm noção que a gente jogou 3 jogos na Libertadores e os 3 a gente ganhou sussa. Bom isso, né? Claro, a gente vai pegar mais times encardidos, times mais chatos, com os próprios times brasileiros mesmo. Qualquer um que a gente pegar vai ser muito chato. Principalmente Porcada, Flamengo, são times que vão dar trabalho, mas, cara, muito bom ver isso, sabe? É um time que, por essa consistência, ou seja, estão jogando juntos mais tempo, a gente tá vendo um time mais entrosado, a gente tá vendo um time que quer se entregar mais. Hoje, vou mais uma vez bater nessa tecla, um time que entrou muito ligado em campo, né? Um time que entrou muito forte, muito atento ao jogo. E quantos décimos eu já não fiz aqui que os caras entravam, pô, dormindo em campo?
né? Diversos. Então, não tem muito o que falar, assim, só elogios mesmo, jogou demais. E sobre o Diniz é isso. E sobre o Memphis, né? Já perguntei pra vocês. Queria saber, cara, na onde entra o Memphis aí? Né? Porque vai ser difícil, né? Encaixar o Memphis ali para que esse time continue rápido. Porque com a entrada do Memphis, a gente ganha técnica, né? Mas perde em velocidade. O Memphis não é um jogador de profundidade, não é um jogador de velocidade. O Memphis é um jogador mais trocadão, né? Ou seja, um jogador mais lento, mas é um jogador que te entrega técnica, um passe refinado, clareia uma jogada, né? Então esse é o Memphis. Bom, vamos ver, né? A capacidade do Diniz aí de improvisar o Memphis aonde ele tem que estar. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Memphis jogando com o Diniz. Vamos ver, vamos ver. E, cara, tá tudo certo. Fui contra e sou contra aquele Diniz no Corinthians. Esse atual não é o Diniz, né? Que a gente conhece e que bom que continue assim. E se ele conseguir manter esse time e a gente vencer um torneio como esse com o Diniz, vocês podem ter certeza que eu coloco o quadro do Diniz aqui atrás, ó. Coloca um quadro do Diniz, se ganhar a Libertadores, coloca aqui, ó. E aí vocês podem falar chupa cross, eu vou chupar gostoso com 2 Libertadores. Estão de sacanagem achando que eu ligo pra isso aí. Gente, comenta aqui, o que vocês acharam do jogo, hein? Jogo muito bom, tá? 2 gols ali, um do Gustavo Henrique, que mais uma vez, gente, a gente precisa falar desse cara, tá? O Gustavo Henrique é um zagueiro bom tecnicamente. É um zagueiro que, porra, não passa nada. A bola vai na área lá, eu já fico tranquilo porque eu sei que ele vai tirar e fazia tempo, cara. Fazia tempo que eu não sentia isso, tá? Fazia muito tempo. E o segundo gol, um gol do Lingard, né? Que o Yuri tinha perdido um. No segundo, o Lingard pega a bola, passa pra ele joga de volta pro Lingard e, ó, o verdadeiro, né? Evite imitações. Imitações, ó. O verdadeiro. Então, assim, muito foda. Muito foda. Bom demais ver o Corinthians jogar bola, hein? Nossa senhora, que alívio. Sonho seria se, né, nos bastidores aí, a gente estivesse bem. Preciso só dar uma pincelada por aqui, né, rapaziada? Infelizmente, um pouquinho de balde de água fria. Bom, vocês viram o que aconteceu no Corinthians aí nos últimos tempos, né? Vocês estão vendo a zona e tudo que tá acontecendo, vocês estão vendo as dívidas. Foi, né, esses dias aí a gente viu o que foi entregue, né? O Corinthians, infelizmente, é um terror financeiramente. O Corinthians, dentro da sua gestão, do seu financeiro, ele é simplesmente uma aberração. A gente tá fudido. Essa é a verdade. Desculpa falar isso hoje, assim, mas é o que a gente viu nos últimos dias, né? Vamos ficar só com a vitória. Eu não vou nem me alongar sobre isso, vou esperar para fazer um programa ao vivo sobre. Mas é amedrontador, é assustadora a situação financeira do Corinthians, a situação caótica que se encontra a nossa gestão. Parece que a gente nunca vai ter um presidente à altura do Corinthians, né? O Stabile é um coitado, ele sempre foi um coitado. Essa é a verdade, né? Nosso tio Paulo, ele é só um cara mais low profile, assim. Eu chamo ele meio que de o Biden. É o Biden do Corinthians, porque é um presidente insosso, né? Um presidente, assim... Não é aquele presidente chato, que fica que nem o Augusto falando um monte de bobagem que faz a gente passar vergonha. Não é um presidente bom. E não é um presidente que parece que tá lá. É um presidente meio Biden, assim, meio... sabe? O que vocês acham, hein? Bom, comenta aí o que vocês acham. Tamo junto, gente. Comenta aí. Vai, Corinthians, bom demais. Que bom que a gente continue assim. E vamos ver, cara, ganhar no final de semana aí pra se afastar da zona aí de rebaixa. Deus quiser. Tamo junto. Vai, Corinthians.